O senhor falou da Zona Franca de Manaus, eu lembrei de uma frase muito boa do Marcos Lisboa, que ele diz que o Brasil produz a moto 0 km mais viajada do mundo. Mas eu queria falar ainda sobre a reforma tributária, da questão da cidadania fiscal. Porque a ciência política descreve que quanto maior a consciência do cidadão ao pagar o imposto, maior o nível de cobrança tende a ser que ele faz em relação ao Estado. E nesse jogo entre imposto sobre o consumo e imposto sobre a renda, a gente tem um fenômeno no Brasil que as pessoas muitas vezes não têm consciência do imposto que estão pagando sobre o consumo, mas quando é o imposto de renda a pessoa sabe. Então, nesse sentido, ao tentar ampliar a margem de isenção para até R$5 mil, um valor que equivale a 88% da população brasileira, o senhor diria que essa proposta do governo, mantendo praticamente o maior IVA do mundo sobre o consumo, é uma forma de diminuir a pressão do contribuinte sobre a qualidade do Estado brasileiro? É um problema, na visão do senhor, de um ponto de vista de cidadania fiscal? Não, eu acho que o problema da cidadania fiscal é muito, muito sério, muito correto o que você está falando, mas eu não acho que não existe pressão hoje e nem vai existir, na minha opinião. O brasileiro não é dado a esse tipo de cobrança, tanto que eu acho que é um dos erros que a gente comete como sociedade civil, é um baixo nível de cobrança da qualidade dos serviços públicos para a população. Nós quase que nos acomodamos e toleramos a ineficiência do setor público. Claro que quando há uma crise aí na energia elétrica, apaga a luz, todo mundo vai de pau em cima da Enel, não sei o que e tal, que nem é setor público, é privado, né? Mas é o serviço público. Agora, eu acho que a questão do imposto de consumo, a alíquota vai ter que baixar e nós temos que cobrar isso. Na verdade, o que nós temos que cobrar não é só melhor do serviço público, é a baixa da carga tributária em cima do cidadão brasileiro. Por quê? Eu me explico. Hoje, você tem um imposto de consumo que você tem 3 níveis de tributação, 3 alíquotas de tributação. Você tem 0, você tem com 60% de desconto e tem alíquota cheia. O pessoal costuma dizer, achando que o IVA no Brasil é 28%. Não é. A média ponderada é 20%. Isso é aplicado da seguinte forma. O consumo das famílias no Brasil, vamos começar primeiro o seguinte, o PIB. O PIB é 11 trilhões e meio de reais, mais ou menos, 2023 ou 2024. 6,5% é consumo das famílias, é por volta de 50% do PIB. Desses 6,5%, o imposto de consumo pré-reforma era 1 trilhão e 200, portanto, mais ou menos uns 20%, 19%, 20% do total do consumo. 1 bi 200 sobre 6,5%, 20 e pouco por cento. Muito bem. A neutralidade da reforma tributária tem que resultar nessa arrecadação, nem mais nem menos, se buscamos a neutralidade. Só que, no momento em que você termina a guerra fiscal, o imposto, isso é muito técnico, não sei se, mas vamos lá, se você muda de origem para destino, você tira a autonomia dos estados em definir a alíquota, acaba com os incentivos dados a imposto de importação, etc. e tal. Você vai aumentar a base de arrecadação, vai reduzir a sonegação e as fraudes de forma significativa. Esses são lados positivos da reforma. Com isso, aumentando a base, se aplicar a mesma alíquota, vai dar uma arrecadação muito maior. Então, nós temos que pedir a revisão. Eu acho que nós temos que ter uma auditoria da sociedade civil em cima desse comitê de gestão da reforma tributária para apurarmos ali, até por simulação, quanto vai ser arrecadado no novo formato da estrutura tributária e procurar que o valor seja 1 trilhão e 200 base 2023. Pode ser um 250, um 300 hoje, vai pela atualização monetária e até mais no futuro. Mas tem que ser dessa base de 2023 que foi o combinado. Se a simulação der mais do que isso, tem que reduzir a alíquota. Isso para começar. Eu vou ser ainda mais ousado e na frente de um belíssimo tributarista aqui, colocar para o Bruno uma questão aqui. Para mim, a reforma tributária definitiva
que daria essa visibilidade que você está querendo, é a seguinte: fazer o descruzamento do imposto de consumo e o imposto de renda dos entes federados, como é nos Estados Unidos, por sinal. Imposto de renda é só do governo federal. Imposto de consumo é só dos estados e municípios. E acaba essa confusão de fundo de participação, de passar o Pires em Brasília, governador e prefeito desesperado, cadê minha cota à parte? E o cara bloqueia porque não sei o quê, que tem isso, tem aquilo. Isola. Menos Brasília e mais Brasil. Descentraliza, dá um imposto de consumo para os estados e municípios e deixa o imposto de renda para o governo federal. Aliás, imposto de renda e outros que ele tem, imposto de importação e outros penduricalhos lá que tem. Mas reorganiza, inclusive a Federação Brasileira, acaba o conflito distributivo entre estados, municípios com o governo federal. Quanto que fica para cada um essa briga de entes federados? Está tudo errado. Quer dizer, essa é outra das reformas estruturantes de peso que a gente tinha que ter coragem de enfrentar e não enfrentamos nessa reforma. Mas a reforma não é um evento final, ele é um processo. Eu acho que nós temos que ter coragem de, talvez no futuro muito próximo, levantar essa bola de novo e fazer esse descruzamento. Queria ouvir a opinião do Bruno, agora eu que pergunto, Bruno. Marcelo, já passo para o seu, Bruno. Claro. Vai lá, Bruno. Não, de fato, doutor Roberto, você tem toda a razão. Essa questão do fundo em si acaba sendo muito problemático. Eu acho que o grande exemplo disso é o governo anunciou a isenção de R$5.000, os municípios já falaram, peraí, mas e o meu pedaço? Tá aí. Olha então, esse é um grande problema. E eu realmente queria muito ouvir a sua opinião com relação a... Na reforma tributária, a gente tem esse problema de fundo, e eu acho que esse problema de fundo vai ficar ainda mais evidente por conta de não termos mais a tributação na origem, como o senhor bem mencionou, e agora no destino. Então, a questão do fundo vai ficar ainda mais evidente, porque os fundos vão estar ainda mais presentes. Mas eu queria também compreender do senhor o que... Você falou, a alíquota tem que ser reduzida. E você falou até de aumento de base tributável. De fato, a gente não está mais tributando mercadoria, a gente está tributando bens, o que é muito mais amplo, serviços se mantém e a gente vai tributar direitos, o que a gente não tributava antes por ICMS e ISS. Considerando esse efetivo aumento de base tributável, na sua análise como economista, dá para baixar mesmo a alíquota? E baixando a alíquota, como fazer, já que o fundo é um problema, para compensar a perda de arrecadação dos municípios pequenos e estados pequenos? Veja, se baixar hoje, com o aumento da base de tributação, se abaixa a alíquota, você tem que manter a mesma arrecadação nominal. Perfeito. E a distribuição vai ser feita, eu até tenho uma tese sobre isso também, que você tem que fazer isso de forma gradual. Não dá para fazer essa virada de chave da noite para o dia, alguns estados ganhadores, outros perdedores, alguns municípios vão à falência, outros vão ficar cheios de dinheiro. Não é assim. Tem que colocar isso é possível do ponto de vista técnico, eu já consultei especialistas sobre isso, você coloca um algoritmo reproduzindo na distribuição o mesmo valor percentual que cada ente federado tinha no ex-ante da reforma. E esse algoritmo ele vai alterando ao longo de 4, 5 anos, de forma que no período você chega no final dessa transição já com a situação ex post, ou seja, já regularizado pela nova forma de distribuição, não mais de origem, mas de destino. Então isso tem que ser feito de uma forma tecnologicamente possível e viável para os entes federados, e não simplesmente da noite para o dia, agora vire-se do jeito que está. Então, primeiro ponto. E esse descruzamento permitiria que não acontecesse mais isso, que o governo federal tome uma decisão de política econômica e quem paga a conta é o Estado e o município. Aí sim que eles se veem na insegurança total. Então eu alerto aqui, se tiver algum governador, prefeito vendo, que pegue essa tese, vamos descruzar os impostos. Fiquem os governadores e prefeitos com imposto de consumo com autonomia de organizar isso de uma maneira que seja melhor para a economia brasileira. E quanto menor for, nem sempre o aumento da alíquota gera mais arrecadação, ao contrário. Você tem até um ponto, né, curva de Laffer, a gente conhece na economia isso bem. Eu digo assim, se você baixa a alíquota, você reduz os preços, em tese, né, se for repassado para os preços,
reduz os preços dos bens de consumo. O que significa? Aumenta o poder de compra da população. Então, aumenta a produção, aumenta o consumo. Aumentando o consumo, aumenta a produção, aumenta o emprego, aumenta a renda. Aumenta a renda, consome mais. Então, é um círculo vicioso que se cria e de forma muito nítida. Isso que eu falei aqui é tão evidente que você fala em segundos. A economia dá uma volta e gera mais renda, mais consumo e mais produção de forma contínua. Então, a reduzir o imposto de consumo, você pode aumentar a arrecadação. Aconteceu isso no etanol em 94, 95, não tenho certeza. Não, foi depois, foi o governo Geraldo Alckmin. Acho que foi 2012 ou 2011. Ele baixou o imposto do etanol de 18 para 12. Sabe o que aconteceu? Aumentou a arrecadação, reduziu a sonegação. Já não ficou tão atrativo sonegar.